Olá pessoal, tudo bem? Professor Marlon Oliveira, é com prazer que a gente retorna aqui ao nosso espaço virtual de aprendizagem, que é o nosso canal aqui pelo YouTube, para partilhar com vocês algumas impressões importantes acerca de leituras que realizamos na trajetória, né, da nossa formação acadêmica. Eu sou mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco. Também sou mestre em Educação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e pela Fundação Joaquim Nabuco, a Fundagem. E pesquiso no campo, né, das religiosidades e religião aqui no Brasil, especificamente sobre o campo religioso brasileiro. Gostaria de partilhar com vocês hoje as minhas impressões acerca do livro do professor José Bittencourt Filho, Matriz Religiosa Brasileira, Religiosidade e Mudança Social. O professor José Bittencourt Filho, ele, né, dá continuidade a outros estudos importantes dentro dessa área, pois tem uma produção muito bem elaborada e consistente, e traz uma contribuição específica nesta obra, onde ele avalia, né, a matriz religiosa brasileira, constituída a partir de algumas raízes importantes, tais como o catolicismo ibérico, né, e a magia europeia que vem com esse catolicismo naquele momento em que se inicia o processo de colonização, as raízes das religiões indígenas que aqui ocorriam por meio da presença dos povos originários, e as religiões de matriz africanas que são trazidas pelos escravos negros naquele processo de colonização que ocorre aqui nas Américas e especificamente também no Brasil enquanto colônia portuguesa. O autor chama a nossa atenção também para outra presença marcante dessa nossa matriz religiosa, que é a presença do neopentecostalismo, ou, se assim você preferir, pentecostalismo autônomo ou protestantismo histórico, tá certo? Essas quatro grandes matrizes, na verdade, se tornam uma grande matriz, são quatro grandes raízes que formam essa grande matriz e caracterizam, né, a constituição da situação religiosa brasileira em nossa contemporaneidade. Então, é um estudo denso, é um estudo que tem um certo vigor acadêmico muito importante, que tem uma contribuição pontual a partir de um trabalho investigativo com o diálogo permanente com algumas referências importantes, que nós recomendamos para aquelas que desejam, de certa forma, né, se inserir nesse universo do campo da pesquisa das religiões e das religiosidades, especificamente no campo religioso brasileiro, que é um espaço muito fértil para pesquisas acadêmicas. O professor Bittencourt, ele faz uma abordagem histórica sobre o protestantismo brasileiro, demonstrando uma profunda mudança, né, nesse campo religioso brasileiro, a qual mencionamos nesse momento, né, como um campo fértil para pesquisas e investigações. Então, a inserção, a chegada do protestantismo a partir dos anos de 1910 em diante, e uma total transformação, né, a partir dos anos 50, né, vai fazer com que o professor Bittencourt se debruce numa análise, né, dessas transformações que ocorrem nessa raiz dessa matriz religiosa, utilizando alguns referenciais clássicos importantes da sociologia, como é o caso do Durkheim, do Max Weber, né, do Karl Marx também, e
dialogando diretamente aqui com referências também muito importantes da nossa historiografia religiosa brasileira, que é o José Oscar Beoso, o Riolando Aze, o professor Roberto da Mata, o Antônio Flávio Perucci, o Reginaldo Prandi, o Pierre Sanchis, essa turma toda que vem da sociologia, da antropologia, da religião, tem inúmeros trabalhos publicados, trabalhos consistentes, que aportam e ajudam na investigação desse campo religioso brasileiro. Então, o professor Bittencourt se vale dessas referências e faz toda uma construção analítica dessas raízes que formam essa matriz religiosa, especificamente tendo um olhar mais especial para as transformações que ocorrem no protestantismo brasileiro, né, com o surgimento e o desenvolvimento do pentecostalismo ou neopentecostalismo. Ao relacionar essas referências, né, o professor Bittencourt ele vai imbricando sua principal questão de pesquisa, que é a mudança social que ocorre nesse desenvolvimento das raízes religiosas que formam a matriz religiosa brasileira, e automaticamente ele vai investigando, né, como essas mudanças vão se discorrendo e vão impactando, né, cada raiz religiosa dessa na composição da matriz religiosa brasileira. Outro detalhe muito importante, né, desta obra é que o professor ele tem uma percepção assim muito latente ao identificar que as mudanças ocorrem na sociedade, mas é preciso considerar valores retidos em determinadas camadas. Esses valores, né, para essas camadas são profundas e são determinantes para a existência social, que continuam, de certa forma, a se expressar e a se reproduzir. É justamente nesse aspecto, né, que o professor ele arquiteta a sua tese, a tese de uma matriz religiosa seguida de uma religiosidade matriarcal que vai, de certa forma, né, caracterizar a construção, né, a constituição dessa matriz religiosa brasileira, né, que tem, né, nos seus aspectos mais pontuais essas manifestações religiosas que estão presentes na nossa contemporaneidade. Comentando um pouco sobre a estrutura do livro, né, o livro está dividido em 4 partes, né. Na primeira parte, ele apresenta a gênese dessa matriz religiosa brasileira. É um texto muito convidativo, muito expressivo, né, ao meu ver. Na segunda parte, ele aborda essa aventura protestante, né, toda essa transformação do protestantismo e as mutações que vão ocorrendo no seu seio, no seu interior. Na terceira parte do livro, ele correlaciona a mudança social e o campo religioso, né, as diversas transformações também que vão ocorrendo no processo de mudança social e no campo religioso brasileiro. E no quarto momento do livro, ele avalia essa realidade, né, essa realidade presente, essa realidade, de certa forma, visível, né, da presença do capitalismo tardio e a sua relação com a religião. Então, a própria estrutura do livro é uma estrutura didaticamente pensada para se compreender de forma direta esta composição da matriz religiosa brasileira. Bem, o autor, né, e o livro traz uma contribuição muito valorosa, relevante para os estudos sobre a religião, especificamente no Brasil. Por isto, vale a pena ser lido, vale a pena ser discutido em salas de aula, vale a pena ser conhecido nos diversos cursos que têm a religião como objeto de estudo, os cursos de teologia, os cursos de ciências da religião,
os cursos sobre cultura religiosa, os cursos de sociologia e antropologia da religião, os cursos sobre interculturalidade e outras disciplinas afins, como também a história e a filosofia, porque são temas instigantes que podem, de certa forma, se abrir para novas investigações, novas interpretações e que contribuem para a pesquisa e para o entendimento de como a religião e o potencial fenômeno religioso é importante para se compreender e como ele influencia a vida das pessoas e, consequentemente, as instituições que estão manipulando, que estão operacionalizando o sagrado e suas manifestações. Então, prezados alunos, ex-alunos, interessados em pesquisas sobre religião, vale a pena a leitura sobre Matriz Religiosa Brasileira, Religiosidade e Mudança Social, do professor José Bittencourt Filho. Um abraço, tudo de bom para todos.